Mercado financeiro na Argentina reage mal com a improvável reeleição de Maurício Macri. O peso desaba e o dólar vai a R$ 4,00. O presidente Jair Bolsonaro disse que o Rio Grande do Sul pode virar Roraima se a esquerda for eleita na Argentina. A rotina dos ladrões de celulares na região da Praça da República, em São Paulo. R$60 mil são apreendidos no apartamento do ex-governador de Minas, Fernando Pimentel. Mãe e filho são resgatados de casa de 3 andares que desabou na zona oeste do Rio. Presidente Bolsonaro promete acabar com radares móveis nas estradas na próxima semana. Aeroporto de Hong Kong cancela todos os voos após invasão de manifestantes. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O mercado reagiu mal às prévias feitas ontem na Argentina. Em resposta à derrota sofrida pelo presidente Maurício Macri, a bolsa despencou mais de 30%. E os investidores já começam a se desfazer de dívidas do governo, com medo de outro possível default, que é o ato de um país suspender o pagamento de sua dívida externa. Na Bolsa de Nova York, os títulos argentinos caíram cerca de 20% e as ações das empresas do país mais de 50%. Para conter a alta do dólar, o governo argentino subiu os juros a 74% e vendeu 50 milhões de dólares. Analistas temem que a vitória da oposição na Argentina possa abrir caminho para um governo que interrompa as reformas encabeçadas pelo atual presidente Maurício Macri. Recentemente, ele teve que pedir ajuda ao FMI para manter o ajuste no país. Para este consultor político, a expectativa é que a economia enfrente ainda mais dificuldades nas próximas semanas. O resultado é irreversível, não apenas matematicamente, mas do ponto de vista da lógica do processo eleitoral. Estamos agora iniciando uma campanha de um governo que simplesmente foi derrotado. Pelo tamanho da derrota que teve, o mais provável é que enfrente turbulências financeiras nas próximas 11 semanas. Ainda sob o mesmo efeito das primárias na Argentina, o dólar comercial voltou a operar acima do patamar de R$ 4,00, o que não acontecia desde 29 de maio. O peso argentino chegou a cair 30% em relação à moeda americana. A cotação passou a 60 pesos por dólar, levando alguns bancos privados a suspenderem operações de câmbio. Para tentar conter a desvalorização da moeda, o Banco Central aumentou a taxa de juros básica para 74% e anunciou o leilão de 50 milhões de dólares. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas à volta de Cristina Kirchner, dizendo que isso colocará a Argentina no caminho da Venezuela. Nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirme agora no mês de outubro. A Argentina vive um momento de incerteza diante da possibilidade de vitória da chapa formada por Alberto Fernandes e a ex-presidente e atual senadora Cristina Kirchner, candidata a vice. Nas eleições primárias neste domingo, Fernandes obteve 47% dos votos contra 32% para Macri e se tornou o grande favorito para a eleição presidencial marcada para o dia 27 de outubro. Como as candidaturas já estavam definidas, as primárias não registraram uma disputa interna e os votos recebidos pelos aspirantes são considerados uma pesquisa em escala real. Faltam 2 meses e meio para as eleições gerais, que incluem a renovação parcial do Congresso. O índice de participação foi de 75% dos 34 milhões de eleitores. Derrotado,
Macri disse que é preciso redobrar esforços para conseguir a reeleição. Ele reconheceu a derrota antes mesmo da apuração dos votos. Hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira. A moeda norte-americana subiu 1,06% e encerrou o dia cotada a R$ 3,984 na venda. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que até a semana que vem vai acabar com os radares móveis nas estradas do país. Ele participou nesta manhã da inauguração das obras de duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul. Estou com uma briga juntamente com o Tarcísio na justiça para acabarmos com os pardais no Brasil. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui nessa nação. É uma roubalheira, essa é a verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil. Essa covardia de ficar num decidão, no final de um retão, alguém atrás do mar para multar vocês, não existirá mais. Duas pessoas do desabamento de uma casa. Uma mulher e o filho de apenas 3 anos estavam sob os escombros. O acidente foi na zona oeste do Rio e as casas vizinhas tiveram que ser escoradas. Logo depois que o imóvel desabou, uma das vítimas, Rayane Silva Martins, de 21 anos, teria conseguido enviar mensagens para os parentes pelo celular e pedia socorro para ela e para o filho, Nicolas, de 3 anos. Eles estavam no primeiro piso da casa e se preparavam para ir à escola quando o imóvel desmoronou. O pai da criança chegou do trabalho pouco depois do desabamento. A casa, que fica às margens de um rio, estava com rachaduras. Os imóveis vizinhos também foram atingidos e devem ficar interditados por causa do risco de desabamento. Depois de 2 horas e meia de trabalho, os bombeiros conseguiram se comunicar com as vítimas que estavam sob os escombros. A mãe foi encontrada numa área onde o acesso era mais fácil e saiu primeiro. Depois, foi a vez de tirar o pequeno Nicolas e unir a família de novo. Cerca de 63 smartphones são roubados por hora no Brasil. O número pode ser ainda maior, já que são contabilizados apenas os aparelhos registrados em boletins de ocorrência. E de acordo com as estatísticas, em São Paulo são furtados 26 celulares por hora. A região central é a que registra o maior índice deste tipo de roubo. Bem na frente do restaurante, o cartaz alerta os clientes que eles precisam ter cuidado com o celular. Nos postes da vizinhança, mais placas lembram o perigo. Todo esse cuidado se justifica. Nós estamos na Praça da República, o local que registra mais roubos de aparelhos em São Paulo. No ano passado foram registrados aqui 3.288 casos, o que dá em média 9 por dia. Se ficar com o celular na mão na calçada aí, os caras da bicicleta levam. Com medo, os comerciantes preferem não se identificar, mas alguns confirmam a rotina de crimes no local. Até na mesa o povo pega o celular e corre. Ninguém aguenta mais não, é muita gente, é muito roubo de celular. Esse outro comerciante afirma que os roubos de celulares afastam os clientes e prejudicam os negócios. Todo dia a gente escuta pega ladrão, é gente saindo correndo, é uma tristeza. A Praça da República está abandonada. E esse aumento nos roubos tem feito com que muitas pessoas mudem seus hábitos. É o que mostra uma pesquisa realizada com 2.532 pessoas que possuem smartphones. 84% dos entrevistados afirmaram que não atendem mais o telefone em lugares públicos como este. Mas ainda há 16% que afirmaram não tomar qualquer tipo de cuidado. As pessoas saem desatentas, totalmente desatentas com o celular. Inclusive, isso tem sido um outro problema da falta de atenção para outros, inclusive acidentes automobilísticos e acidente pessoal. Mas como está exposto, facilita a vida do oportunista. E o celular tem um inconveniente ainda, tira a atenção da vítima. O repasse desse produto é muito simples, é muito fácil, porque infelizmente muitas pessoas compram esses aparelhos pelo preço muito abaixo do preço de mercado, sem entender que ele está cometendo um crime de receptação. Encontramos muita gente na Praça da República que ignora os avisos. Eu mexo,
com medo, assim, com receio, mas eu mesmo sempre tomando cuidado. A gente tem que prestar mais atenção mesmo. O especialista afirma que o melhor mesmo é se prevenir. As pessoas terem mais atenção, não ficarem expondo os aparelhos celulares nos seus deslocamentos. As pessoas vão andando na rua e falando ao celular ou escrevendo no celular. Então, deixe ele de forma discreta, para que o oportunista não saiba onde está e se você tem. Vou ser mais cuidadosa a partir de agora. Vou pedir dentro do estabelecimento e não mais na rua. Alexandre aprendeu a lição da pior forma. Eu estava na esquina ali para atravessar para 7 de abril, quando, mexendo no celular na calçada, o rapaz passou de bicicleta na contramão e me levou. Agora ele tem 2 aparelhos e ambos só andam no bolso. Se tocar, se receber mensagem... Eu retorno depois ou paro em algum restaurante, algum lugar fechado e aí sim respondo, WhatsApp, enfim. Tem que tomar cuidado. Muito, muito. Aqui no centro é muito perigoso. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que 990 pessoas foram presas no ano passado por roubo de celular e que dos 600 aparelhos roubados, quase 500 foram devolvidos aos donos. E a seguir, a corrida do Congresso para aprovar medidas provisórias. E ainda, caminhoneiros fazem greve em Portugal e o governo começa a racionar combustível no país. E essa semana deve ser bem corrida no Congresso Nacional. Deputados e senadores têm em mãos assuntos importantes para ser discutidos e votados. É o caso da MP da Liberdade Econômica. Caso os parlamentares das duas casas não votem até o final de agosto, a medida provisória perderá a validade. Essa é uma semana de muito trabalho no Congresso. Na Câmara dos Deputados, a segunda-feira começou com as discussões sobre a medida provisória da chamada Liberdade Econômica. A MP 881 foi editada em 30 de abril, mas, para não perder a validade, precisa ser aprovada no Congresso até o dia 27. Nela estão previstas uma série de medidas que visam impulsionar o empreendedorismo enquanto alivia o peso do Estado na economia. O texto editado pelo presidente Jair Bolsonaro tinha originalmente 19 artigos, mas terminou com 53, depois de ter recebido mais de 300 emendas na comissão mista, que analisou e aprovou o texto no início de julho. Entre as principais novidades trazidas pela medida provisória estão: dispensa de licença e alvará para pessoas físicas e jurídicas empreenderem negócios considerados de baixo risco. A liberação de trabalho aos domingos e feriados. Abrandar as regras para a composição de CIPA, Comissão Interna para a Prevenção de Acidentes. Aplicação de regras do direito civil só para quem recebe mais de 30 salários mínimos. Criação de carteira de trabalho digital. E imunidade burocrática para novos produtos e serviços e para a criação de startups. Nesta segunda-feira, o tema foi discutido aqui no Superior Tribunal de Justiça. O relator da matéria, deputado Jerônimo Gerger, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que retirou do projeto trecho que desobrigava micro e pequenas empresas a criar a chamada CIPA. No texto original, obras com pelo menos 20 trabalhadores também não precisariam criar a estrutura. Para Gergen, a aprovação da medida provisória representa um enorme avanço na desburocratização da economia e na geração de empregos. Nós temos hoje uma das principais leis que começa a nascer justamente para que o ambiente de trabalho perca o peso do Estado, impedindo que a gente gere emprego e renda nesse país. O Brasil vai diminuir em 100 países, 100 colocações dentro de um quadro de 180 países, e é um avanço importante dessa lei que tem uma perspectiva, com dados da SPE, Secretaria de Política Econômica, de atingir a geração de quase 4 milhões de empregos só pela desburocratização. O acordo fechado na Câmara é para votar a proposta em plenário nesta terça-feira, numa corrida contra o tempo. Assim, o Senado ainda teria no máximo 12 dias úteis para analisar e votar para que a MP vire lei. Pelos cálculos da equipe econômica, essas mudanças podem gerar, no mínimo, 3 milhões de novos empregos. Além da MP 881, os deputados se preparam para análise, desta vez na comissão especial, da reforma tributária.
O colegiado irá se reunir nesta terça-feira para a apresentação do plano de trabalho. O assunto também pode esquentar com o possível envio para o Congresso da proposta de reforma tributária elaborada pelo governo. Outro assunto que pode chegar com tudo na Câmara dos Deputados é a proposta de emenda à Constituição que institui o sistema de capitalização na Previdência Pública, aquele que o trabalhador faz sua própria poupança para garantir a aposentadoria. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou neste final de semana que o governo enviará a PEC ao Congresso nas próximas semanas. Tem uma conversa marcada com o ministro Paulo Guedes exatamente para tratar disso. Ela virá numa PEC especial, com todo o detalhamento, porque ali está o grande futuro do Brasil. Não apenas na questão previdenciária, mas preponderantemente como instrumento e alavanca de ampliar a poupança interna e trazer, vamos dizer assim, a libertação do Brasil do capital externo. No Senado, a expectativa é para os debates da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Na última quinta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi pessoalmente ao Senado para entregar a proposta ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que no mesmo dia já mandou a pauta para a CCJ. Na comissão, os senadores terão até 30 dias para discutir e votar o texto. A partir desta quarta-feira, estão previstas várias audiências públicas para debater o tema. O governo aprovou a escolha de Tasso Gereissati, do PSDB, como relator da matéria na CCJ. O senador já se declarou favorável à aprovação da proposta. Ele defende que o texto que chegou da Câmara dos Deputados tenha pouca ou nenhuma alteração. Se tiver que mudar alguma coisa, tem que ser o mínimo possível a reforma que veio. Isso é minha opinião. Que veio da Câmara é boa, ela é um trabalho ótimo feito pela Câmara. O ponto que eu considero e que é um consenso praticamente aqui dentro do Senado é a inclusão de estados e municípios numa PEC paralela, porque o nosso compromisso com o país e com o Senado é de que o coração da reforma não volte para a Câmara, para que lá na Câmara vai se começar todo o processo novamente e o país não suporta isso. A Polícia Federal do Mato Grosso do Sul apreendeu no primeiro semestre deste ano 5 toneladas de cocaína. Os números correspondem ao dobro de apreensão do ano passado inteiro. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Federal, nos 7 primeiros meses deste ano foram apreendidas 5 toneladas de cocaína, quase o dobro do que foi apreendido no mesmo período do ano passado, 2 toneladas e 700 quilos. A quantidade deste ano já é superior às apreensões de todo o ano de 2018, quando foram 4 toneladas. A rota antigamente passava pelos estados vizinhos do Mato Grosso, Rondônia, e depois vinham desciam para os outros portos. É questão de tipo exportação, aí temos vários portos nesse sentido, por exemplo, Itajaí, Paranaguá, Santos. São grandes portos porque são grandes movimentos de containers. O destino dos entorpecentes apreendidos é a incineração. Em contrapartida, caíram as apreensões de maconha. Até julho deste ano, foram apreendidas quase 38 toneladas da droga. No mesmo período do ano passado, foram 50 toneladas. O Paraguai está se dedicando realmente à questão da erradicação de plantações de maconha no seu país e também está tendo uma boa troca de informações com a Polícia Brasileira através da Senad, principalmente na questão de extradição de traficantes brasileiros que estão no solo paraguaio. Mas o trabalho da polícia não termina apenas na apreensão. Um dos objetivos é a desarticulação financeira das quadrilhas. Só no ano passado foram apreendidos do tráfico de drogas 84 milhões entre dinheiro, imóveis e veículos. A cocaína é produzida nos países vizinhos, mas tem que ser transportada para cá. Precisa de uma estrutura, precisa de pessoas que vão receber para fazer isso, precisa de veículos que são utilizados para tal. Precisa de dinheiro para a cooptação de agentes públicos corruptos para viabilizar a atividade criminosa. E tudo isso demanda recursos financeiros.
Em Portugal, a greve dos caminhoneiros deixou 30% dos 3.000 postos de combustível do país completamente secos. Esta é a segunda paralisação da categoria este ano. Os sindicatos da categoria acusam as empresas de transporte de pressionar os motoristas a desistir do protesto e trabalhar além dos serviços mínimos impostos pelo governo. Cerca de 30% dos postos estão sem combustível. A greve já afeta o abastecimento e tem feito portugueses que vivem perto da fronteira com a Espanha procurarem postos de gasolina no país vizinho. O primeiro-ministro, Antônio Costa, disse que os serviços mínimos estão sendo prestados e que a situação é de normalidade e civilidade. Os caminhoneiros avisaram que a paralisação será mantida até que a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários faça uma proposta razoável, com melhores pagamentos e direitos trabalhistas. Em abril, a categoria também realizou uma greve, que foi considerado o pior episódio de instabilidade industrial de Portugal. As inundações provocadas pelas chuvas na Índia deixaram pelo menos 100 mortos. Por segurança, milhares de pessoas tiveram que deixar o local onde vivem. No estado de Kerala, no sul do país, as chuvas devem se acentuar nos próximos dias. Segundo a polícia local, pelo menos 48 pessoas morreram desde quinta-feira. A região turística, com praias e complexos hoteleiros, é muito frequentada pelos estrangeiros. Aproximadamente 120 mil pessoas foram evacuadas emergencialmente para acampamentos de socorro. No estado vizinho de Karnataka, 24 pessoas morreram e 9 estavam desaparecidas. O oeste da Índia também foi afetado. Em Maharashtra, pelo menos 27 pessoas morreram e várias estradas foram bloqueadas. Em Gujarat, 8 pessoas morreram em acidentes provocados por tempestades. E veja a seguir, a Procuradoria-Geral da República investiga o fundo de pensão dos Correios. E ainda em Hong Kong, protestos no aeroporto cancelaram todos os voos de hoje. A Procuradoria-Geral da República criou uma força-tarefa para investigar o fundo de pensão dos Correios, o Postalis. A operação irá durar um ano. A Força-Tarefa Postalis será chefiada pela Procuradoria-Geral da República e irá investigar esquemas de desvio de valores como lavagem de dinheiro. O Fundo de Pensões dos Correios já foi alvo de esquemas de criminosos. Em fevereiro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Pausare para atingir um esquema de desvio de recursos previdenciários do fundo. Já em abril, a Operação Rizoma, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, mirou suspeitos de participar de um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina para gestores do Postalis e da CEPRO, empresa pública de tecnologia da informação. No mês passado, procuradores da Força-Tarefa Greenfield denunciaram 12 investigados por corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Segundo a Procuradoria, os crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2011 com a aquisição, pelo Postalis, de títulos imobiliários. As taxas de juros das operações de crédito voltaram a cair em julho, após registrar alta em junho, segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a queda pode ser atribuída à redução da taxa básica de juros, a Selic. A taxa de juros para a pessoa física caiu de 6,71% em junho para 6,67% em julho, retornando para o mesmo patamar registrado em maio. O mercado brasileiro continua na expectativa de novas reduções da Selic e a melhora do cenário econômico do país, que pode reduzir o risco de crédito. De acordo com especialistas, o governo deve ficar atento às variações do dólar. Questões com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, o Brexit, que podem elevar as taxas nos próximos meses. O FBI divulgou nesta segunda-feira que busca no Brasil o egípcio Mohamed Ahmed. As autoridades dos Estados Unidos suspeitam que ele tenha participado da organização terrorista Al-Qaeda como agente facilitador de ataques. O
O FBI informou que incluiu o nome de Mohamed Ahmed El-Sayed Ahmed Ibrahim, de nacionalidade egípcia, na lista de procurados pelos Estados Unidos por terrorismo para interrogatório. Segundo o FBI, Ahmed entrou no Brasil em 2018 e obteve a autorização de residência. A agência informou que o suspeito está em condição migratória regular no país. A Polícia Federal Brasileira informou a informação. O governo brasileiro declarou que está aberto a cooperar com as autoridades norte-americanas. De acordo com a FBI, quem tiver informações de Mohamed Ahmed deve entrar em contato com a agência norte-americana ou com a embaixada ou consulado mais próximo. E todos os voos do aeroporto de Hong Kong foram cancelados por causa de protestos. É o quarto dia que milhares de pessoas vestidas de preto tomam as dependências do terminal aéreo para protestar contra a atuação da polícia. Eles protestam contra a violência policial em meio a uma mobilização sem precedentes que abala a ex-colônia britânica. O aeroporto é o 8º mais movimentado do mundo e é conhecido por sua eficácia. O fechamento foi anunciado no momento em que o governo central chinês afirmou observar sinais de terrorismo no movimento de protesto em Hong Kong. Esses fatos mostram uma nova escalada na crise que começou em junho. Já são 10 finais de semana consecutivos de protestos, incluindo muitos que terminaram em confrontos violentos entre radicais e as forças de segurança. Esta é a mais grave crise em Hong Kong desde sua devolução a Pequim em 1997. A mobilização teve início como uma rejeição a um projeto de lei que autorizava extradições para a China. Mas o movimento ampliou suas reivindicações para denunciar um retrocesso nas liberdades e a interferência da China. A Organização Mundial da Saúde divulgou hoje dados alarmantes que mostram que o mundo tem a maior incidência de sarampo em 13 anos. E o Brasil é o segundo país com mais registros nas Américas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o primeiro semestre de 2019 teve o triplo de casos de sarampo que o mesmo período em 2018. Ao todo, quase 365 mil foram registrados. Para se ter uma ideia, desde janeiro, 182 países notificaram mais de 300 mil casos da doença. Quase 3 vezes os contabilizados no mesmo período do ano passado. Já a Organização Pan-Americana da Saúde divulgou que o Brasil registra o segundo maior número de casos da doença das Américas. Já são mais de quase 3 mil casos confirmados só neste ano. O sarampo já foi identificado em 14 países dos continentes americanos. O maior número de episódios aconteceram nos Estados Unidos, seguido pelo Brasil e Venezuela. E já que o Brasil é um dos líderes no ranking das Américas, é importante lembrar que esta é a última semana da campanha de vacinação contra a doença. Já são mais quase 1.200 casos confirmados de sarampo. O brasileiro que ainda não se vacinou tem até o dia 16 de agosto para poder se proteger. As vacinas podem ser encontradas nos postos de saúde em todo o território do Brasil. E a seguir, a Polícia Federal apreende R$60 mil em dinheiro em apartamento de ex-governador de Minas. E ainda, o mercado de pets deve faturar R$20 bilhões até 2020. Em Belo Horizonte, a Polícia Federal apreendeu cerca de R$60 mil divididos entre notas e moedas estrangeiras no apartamento do ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. O dinheiro apreendido no apartamento do ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, estava dividido em libra esterlina, euro, dólar
irreal. De acordo com a Polícia Federal, o valor encontrado vem de uma parcela de um pagamento feito via Caixa 2. Fernando Pimentel é investigado por suposta lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, além de recebimento de recursos irregulares para a campanha. Segundo a Polícia Federal, o ex-governador teria recebido dinheiro durante a campanha ao governo do estado em 2014 da empreiteira OAS. Em troca, Pimentel teria conseguido indicar a empresa em obras no Uruguai, quando ainda era ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior no governo de Dilma Rousseff. O delegado da Polícia Federal, Marinho Rezende, afirmou que o objetivo é confirmar se Pimentel seria sócio oculto de uma empresa de consultoria que emitiu uma nota por serviços que não foram realizados pela OAS em um valor acima de R$3 milhões, com pagamento dividido em 5 parcelas. Trata-se de empresas de consultoria que teriam sido contratadas para efetuar serviços inexistentes. E então, legalizar o dinheiro recebido ilicitamente de uma construtora. Sim, investiga-se se o ex-governador seria sócio oculto das referidas empresas. A Operação Monograma, um desdobramento da Operação Acrônimo, foi baseada na delação premiada do empresário Benedito de Oliveira, o Bené, que atuou na campanha de Fernando Pimentel. A Polícia Federal não descarta que alguma instituição financeira do Uruguai, considerado paraíso fiscal, tenha sido utilizada na transação. A PF não identificou quais obras que a OAS foi contratada para fazer no país vizinho. A defesa afirmou que o valor apreendido pela Polícia Federal é de R$30 mil e já foram declarados no imposto de renda do ex-governador de Minas. E a Agência Nacional de Mineração adiou em até 4 anos o prazo para a eliminação de todas as barragens do modelo de alteamento a montante, como a que rompeu em Brumadinho, em Minas Gerais, no dia 25 de janeiro deste ano. Pela resolução publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, a eliminação das barragens a montante ou construídas por método desconhecido deve ocorrer até 15 de setembro de 2022 para barragens com volume inferior a 12 milhões de metros cúbicos. Até 15 de setembro de 2025 para barragens com volume entre 12 milhões e 30 milhões de metros cúbicos. A nova resolução também adiou de setembro de 2020 para setembro de 2021 o prazo para a conclusão de obras para estabilização de barragens existentes. A resolução proíbe que as empresas responsáveis por barragens mantenham e construam qualquer instalação na zona de autossalvamento. Em uma resolução publicada em fevereiro, a Agência Nacional de Mineração havia fixado o prazo de até 15 de agosto de 2021 para a eliminação das barragens a montante que estão desativadas e até agosto de 2023 para as que estão em funcionamento. Após uma consultoria pública, a agência alterou a data. De acordo com o IBGE, existem mais de 132 milhões de animais de estimação no país. E por trás deles, os donos, que adoram comprar novidades para agradar os bichinhos. Pois é, Jaqueta, justamente por causa deste público, não é? Que esse mercado é cada vez mais crescente. A expectativa é que em 2020, o faturamento do comércio especializado em pets chegue a 20 bilhões de reais. Aos poucos, eles foram conquistando seu espaço. E hoje, são mais que animais de estimação. Eles se tornaram membros da família. Então essa é a sua filhinha? Essa é minha filhota, aí, olha só. Olha a carinha dela. Ela dorme comigo. Ela dorme do meu lado. Então, a minha relação com ela é uma relação muito boa, muito amorosa, né? A gente ama demais essa cachorra. Faz até que ela chama de como neném, né? Pequenininho, vem cá, filhotinho, vem cá, brinca. E eles são desestressantes para nós. Recentemente, o Senado aprovou um projeto que proíbe que animais sejam tratados como coisas. Mas para esses donos de pets, eles sempre foram seus filhos. Além de companheiros e muitos outros benefícios que os pets trazem para os seus donos, eles ainda contribuem na hora de socializar. Afinal de contas, quem nunca fez amizade passeando com os seus animais de estimação? Elas são muito sociáveis, né? Então elas param para cheirar todos os cachorros. E aí depende muito do outro dono que se quer parar para conversar ou não, mas eu faço todo dia muita amizade. Muito legal, assim, para
para interagir com outras pessoas também. Ela gosta de carinho, então ela pula na pessoa, é bem legal. Ser dono de bichinho de estimação hoje, passear com seu bichinho diariamente pelas ruas de uma cidade, equivale também a um modo de ocupar essa cidade, um modo de tornar-se conhecido de outros donos de bichinhos que passeiam igualmente nos mesmos horários e lugares do que você. É uma forma de ocupação da cidade, é uma forma de socialidade, é uma forma de demonstração de afeto que nós precisamos aprender a conhecer e respeitar. É comprovado que o amor entre os animais e seus donos só cresce. E isso também se reflete na indústria pet. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, só em 2018 o faturamento passou dos 21 bilhões de reais. E a tendência é que seja cada vez maior. O Vinícius tem 5 cachorros e tudo do apartamento dele foi pensado e dedicado a eles, a começar pela entrada. Até na porta foi colocada uma acústica para evitar que, de repente, os latidos incomodem os vizinhos. Eu tenho uma cortina que segura um pouco do calor da sacada, para eles não passarem muito calor. Eu tenho um sofá que eu coloco um lençol, que ele tem uma proteção para não sujar o sofá, então eles ficam totalmente à vontade, podem brincar, podem se divertir. Os cuidados com os animaizinhos são mais do que uma obrigação. É um agradecimento a toda a felicidade que eles trazem para a vida dos seus donos. E é muito gostoso cuidar deles, é muito bom ser cuidado por eles. Já tive uma fase da vida em que, de fato, os cachorros foram fundamentais. São amores, fazem parte, são da minha família. A minha família é descrita por eu e os meus cachorros. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Boa noite, fiquem na paz.